Será que a vocação passa de geração para geração ou cada médico escreve a sua própria história? Hoje nós vamos conversar com uma família de médicos. Olá, eu sou a Maíra Gato, jornalista e egressa da Universidade Católica de Pelotas. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Medicina Tá no Sangue. Hoje nós vamos receber a Vanessa Pérez, que é professora de medicina aqui da Universidade Católica de Pelotas, e a Ana Carolina Pérez, que é acadêmica do curso. Elas também são mãe e filha. Prazer receber vocês aqui, meninas. Prazer. Bom, vamos começar contando como é que a medicina entrou na vida de cada uma de vocês? Tá. Então, na minha vida, foi há muitos anos atrás, né? Eu tenho 25 anos de formada, mas a medicina entrou exatamente ali na minha adolescência, enfim. Talvez, assim, muito mais por um olhar do meu pai e da minha mãe, por um gesto, assim, meio de assistencial, de cuidado com o próximo. E aquela dúvida do adolescente, o que tu vai ser, né? Porque nós não tínhamos muito acesso, eu não tenho nenhum médico dentro da minha família, então, na realidade, a minha proximidade de médico era as minhas consultas. E é aquele incentivo, né? E, claro, alguma coisa que tu goste, que tu cuida das bonecas, que tu brinca. Então, era essa a relação minha com a medicina. E aos 16 anos, então, eu prestei o vestibular para a Católica e acabei sendo aprovada. Então, essa minha relação começou aos 16 anos. Com a minha mãe, né, e o meu pai, querendo que de alguma maneira eu, né, me tornasse médica, como todo pai e mãe acham, né, uma carreira né, vocacionada para o outro, que sempre toca, que sempre é uma coisa de orgulho, né? E muito preocupado também com isso, né? Muito jovem, 16 anos, tratar pessoas, cuidar, né? Salvar vidas, né? Assim, não, aí você vai. Ele dizia bem assim, né? Tu vai, quem sabe tu vai ser oculista. Ele não chamava nem oftalmo, ele chamava oculista, né? Porque aí tu, tipo, não tem risco, como se não tivesse risco também, né? E eu pensava, não, eu quero ir, mas eu quero ir andar na ambulância. Eu quero esse agito, né? Então eu via a medicina com outros olhos diferentes dos meus pais, assim. E aí esses 16 anos ali que eu estou dentro da vida da medicina e dentro da Universidade Católica, né? Então, comecei adolescente, né? E continuo até hoje dentro da universidade, foi me trilhando e abrindo locais e lugares, né? Que eu nunca imaginava, né? Conhecer pessoas também de diversos lugares do Brasil que vinham em busca desse conhecimento aqui para trabalhar, para se formar. Isso foi criando em mim essa Vanessa. Então, tu entra uma pessoa, né? E tu vai te transformando num profissional e num outro ser humano, né? Então, isso tudo dentro dessa universidade, dentro desse contexto que eu, além de me formar médica, me apaixonei também, né? Por esse contexto no qual me formei. Então, acho que isso tudo faz com que comece a minha trajetória, né, dentro da medicina, com esse olhar do meu pai e da minha mãe, pouca informação de tudo, de tecnologia, né, naquela época. Tudo isso foi me levando, né, e hoje vim aqui passar um pouco dessa experiência, né, dessa trajetória. Muito legal. Bom, Ana, no teu caso foi um pouquinho diferente, né? Foi bem diferente. Eu prestei o vestibular ano passado, com 17 anos. Eu passei. E a minha mãe sabe melhor do que ninguém que eu sempre fui uma pessoa que, assim, testou tudo que eu poderia. Todos os esportes, já quis várias coisas diferentes. Então, um principal motivo, assim, de eu ter escolhido a medicina foi porque é uma área que tu consegue abranger várias coisas, entendeu? E tem duas coisas que eu gosto muito, que é cuidado e pessoas. É uma coisa que eu gosto bastante. Então, é uma coisa que tu consegue. Tu pode trabalhar numa clínica, tu pode trabalhar num hospital, tu pode ir trabalhar fora, tu pode trabalhar com desenvolvimento de cosméticos. Então, tem diversas coisas que eu acho que dentro da medicina tu te encontra e tu acha o que é melhor pra ti. A minha mãe sempre foi uma grande inspiração, então eu sabia, assim, eu tinha um pouco de noção com o que eu ia lidar, eu sabia que ia ser muito difícil, mas eu acabei escolhendo porque eu realmente gosto muito, eu admiro muito o trabalho da minha mãe e é isso. E Vanessa, como é que foi quando ela tomou essa decisão? Isso foi desde sempre? Ela falava desde pequenininha? Não. E como é que foi o teu sentimento quando ela fez essa escolha? Não, e foi uma coisa que eu nunca quis influenciar. A Ana sabe disso, né? E eu acho que nunca falei, você, né?
assim, elas experimentaram tudo. A Ana foi desde a arte, né, de teatro, de xadrez, de judô, assim, realmente experiências assim que vão fazendo a construção dela, né, de vivência com outras pessoas, né, e aí a Ana sempre teve, eu digo assim, a Ana com os amigos é muito mais assistencial, né, e ela sempre com aquela coisa, meu amigo tá doente, mãe, tu pode olhar o exame, tu pode ver ele, então ela carregava amiguinhos, sabe, e assim, a mãe tem que pedir, né? Mas ela intercedia nisso. Quando veio a mãe, ai, muito obrigada. Então, a Ana sempre fazia esse vínculo. Desde cedo, com 6, 7 anos, ela trazia, mãe, ele tá machucado, ele tá... Ela não percebe, talvez ela não lembre disso, mas é uma coisa que me chamava muita atenção. Ela querer resolver isso, né? Não era uma coisa que ela conseguia deixar passar. E até hoje, ela é assim, né? Ela traz... E eu... Como mãe e como qualquer outra profissional, né? A medicina, como outras profissões, mas a medicina, eu acho que em especial pelo plantão à noite, tudo isso, tu acaba deixando muito cedo o teu filho em casa com outras pessoas, né? Então isso, abaixo de 5 anos para uma criança, né? Que tem uma memória afetiva da mãe presente, isso me preocupava dessa minha ausência. Graças a Deus tive uma rede de apoio sempre muito boa, meus pais, né? Então sempre me ajudou muito, mas eu me preocupava como ela me via, né? O que ela entendia da Vanessa, aquela mãe que estava sempre cansada, aquela mãe que estava sempre preocupada em trabalhar, né, e não tinha aquele tempo para ela. E agora eu percebo que não era nada disso, sabe? Que tanto ela, eu tenho a Sofia também, que está no 2º ano, a minha afilhada, que ela realmente, quando ela escreveu, quando ela passou, que a grande inspiração era... Eu não imaginava isso. São coisas que, né, que te tocam, porque elas aprenderam isso convivendo e vendo o meu dia a dia, né? Que não é pesado uma pessoa me ligar, falar no WhatsApp, eu parar de almoçar para ver, ouvir, sabe? Isso foram coisas que foram... trazendo uma positividade na relação, né, delas, que elas viam minha com a medicina, com a universidade, com o cuidado com o próximo, né? Então, eu sou muito feliz no que eu faço, a realidade é essa, né? Eu não parece, não é glamour, é difícil, a gente vê muito sofrimento, né, a gente sofre junto, a gente chora junto, a minha especialidade principalmente ser a pediatria, né, que é, a minha mãe sempre falava uma coisa, que ser mãe é uma faca de 2 gumes, é o maior amor, mas também quando tu perde, né, é muito difícil, mas é um local onde eu realmente me encontrei, eu gosto do que eu faço, né, e eu acho que elas procuram isso, sabe, dentro da medicina, assim, essa felicidade, né, de gostar de ser humano, né, porque tu tem que gostar de ser humano, eu acho que elas têm isso dentro da família, dentro do sangue, alguma coisa, né, que fez com que elas olhassem isso e viessem as duas, né, eu sou muito feliz de terem mais 2 médicas, eu sou a única, né, eu mexo, né, porque eu sou pediatra, eu digo, depois dos 12 anos eu não vou atender mais ninguém na família quando elas se formarem, né, então tem essa brincadeira agora, aguardando essas futuras médicas. Maravilha, tua mãe trouxe um pouco desse contexto familiar, de quando tu era criança, e ela carregando isso como uma culpa, mas pra ti foi como uma inspiração, então. Foi. A gente sempre vê assim, a mãe não tá aqui, a mãe tá trabalhando, entendeu? Mas quando tu via, assim, que todo aquele trabalho, toda aquela coisa valia a pena, entendeu? Porque tu viu o quanto, assim... Hoje em dia, às vezes eu pego um Uber pra entrar em tal lugar e às vezes para o Uber e fala assim, tu é filha da Vanessa? Ai, porque ela é maravilhosa, porque, ela já me ajudou muito e não sei o quê. Então tu vê como uma coisa gratificante, assim, não só pra ela, mas pra mim como filha, né? Ver que em todos os momentos, assim, que talvez a gente não pôde ficar juntas quando eu era pequena, valeram muito a pena e ela fazendo uma coisa que ela ama, sabe? E é uma coisa que eu pretendo me encontrar muito também e tenho gostado bastante. Maravilha. E como é que tu lida com a pressão também, né? De ser filha de médica e de, ao mesmo tempo, ter uma comparação, se tu vai seguir a mesma área que ela, como é que vai ser a tua atuação e até para escrever a tua identidade nessa profissão, né? Eu acho, na verdade, que a minha mãe nunca me colocou pressão. Ela sabe, eu sou uma pessoa bem autêntica, eu acho que eu tenho uma identidade bem forte. Então, acho que a área que ela escolher, o que ela falar, talvez não tenha muito impacto em mim, porque eu sei que eu vou acabar escolhendo o que eu mais gosto, assim. Mas talvez tenha algumas pessoas que tenham um pouco esse
pressentimento, né? De que eu vou escolher a mesma coisa que ela, ou que eu tenho um pouco mais de pressão, mas pra mim é difícil igual é pra todo mundo e é desafiador também. Eu gosto de várias coisas, até não vou negar que eu gosto bastante de pediatria, né? Não tem como não gostar. Mas eu tô disposta para descobrir várias coisas na área da medicina que eu consiga me encontrar. Sim, tá bem no início do curso, então ainda pode conhecer Sim. bastante. E como é que é a relação de, além dela ser médica, ser professora também do curso, né? Ela não foi tua professora ainda, já foi? Não. Ela vai ser minha professora agora no 2º ano. E talvez em outros anos, né? Sim. Mais pra frente. E como é que tá a expectativa para essa relação também em sala de aula, meninas? Então, né? Não sabe. A expectativa, eu tô muito feliz, né? Porque todos esses anos eu formei filhos, né? De outros. E vi toda essa trajetória, né, da felicidade e também essa coisa de ser professora homenageada, aquele encontro final que tu viu, né, de construção daquele aluno, daquele estudo, do que tu passou dentro da sala de aula e aquele olhar daquele pai, daquela mãe, né, e eu tô muito feliz que eu vou conseguir sentir isso também, né? Não como professora, mas agora como mãe ali dentro, né? Então, tô muito ansiosa, tô muito estimulada, né? Não que eu não seja com os outros alunos, eles sabem que eu sou uma professora bem estimulada dentro da sala de aula, mas principalmente, assim, por ter ela ali, né? Ela vai ver um pouco mais que ela não conhece ainda, né? Uma mãe professora sem facilidades, né? Como uma aluna, né? Dizem que é o contrário, né? Que normalmente quando a mãe é professora é ainda mais rígida. Pelo menos, assim, os colegas, quando eu estou passando com os filhos deles, assim, meu filho tá passando contigo, não sei o quê. Puxa, hein, tu puxa, né? E eu disse, né? Então, eu acho que todos eles, né, que têm pais médicos, essa comparação e esse peso em algum momento vem, né? E eu acho que vai muito da nossa relação, dela saber, dela entender que a trajetória dela vai me orgulhar sendo a trajetória dela, não a minha, né? Eu fico muito feliz porque os alunos, assim, conheci tua filha, ela é igual a ti, né, prof, né? Aí, então, tudo que é lugar, eles batem fotos, então, a gente tem essa relação, assim, porque eles se sentem bem meus filhos também, eu acho que quando encontram a Ana, eles acham, encontrei minha irmã, né? Então, eles acham que ele tem essa, ela assim, mãe, eles ficam, né? Ela Como fica se já surpresa. conhecessem ela, essa é a sensação. Exatamente. Mas sabe que nós estamos conversando com alunos e professores e a sensação que nos dá sobre o curso de medicina é de que já é um pouco uma grande família, que os alunos já se acolhem, os professores, muitos que vêm de longe e não têm a própria família aqui. Como é que foi também o fato dela estar ingressando na UCPEL para ti, assim, de que forma que isso impactou e também para ti como é que está sendo a experiência? Tranquilidade. Eu fiquei muito feliz e muito tranquila, porque realmente eu sei aonde ela está pisando, né? Eu sei a formação, a qualidade de ensino, a qualidade de comprometimento, a qualidade não só técnica, né? Mas a qualidade de ser humano que a universidade vai formar, né? Então, trazendo o princípio básico da medicina, que é a humanidade, né? Tu cuidar pessoas, não cuidar doenças. Então, eu fico muito, muito, muito feliz mesmo, assim, porque eu não tenho dúvida da Ana que eu estou entregando para o CEPEL e a Ana que a UCPEL vai me devolver. Eu tô muito feliz também de ter ingressado na UCPEL. Eu tô gostando muito até agora. Eu acho que é um lugar muito acolhedor. Os professores, a coordenação, os funcionários, todo mundo lá sempre é muito receptivo com todo mundo. O NAI também é uma coisa bem legal, onde as pessoas que vieram de fora conseguem ir lá pedir qualquer tipo de ajuda, não só psicológica, mas tipo, esqueci, o meu chuveiro estragou, entendeu? Vim morar fora e eles te ajudam, eles passam o contato de pessoas. Então, tudo assim, tudo lá tu consegue ser ajudado de diversas formas diferentes. Os alunos também são maravilhosos. Eu tenho vários colegas que já estavam comigo antes, mas tenho muitos colegas de fora também, pessoas mais velhas também. É muito legal criar essa relação com essas pessoas. A UCPEL, ela é realmente um ambiente, igual a minha mãe falou, tranquilo, assim. Saudável. Saudável.
O que é bastante importante, né? Entre os temas que nós estamos debatendo, tem a saúde mental na parte Sim. médica, então é muito legal a gente poder levar também essa mensagem, né? De que o ambiente Sim. acadêmico é saudável e as pessoas se acolhem, né? Bom, agora passando para uma outra parte em casa, como é que é essa relação? Vocês falam de medicina, debatem temas da área, como é que funciona essa relação dentro de casa? Essa relação agora no início que aí eu me coloco e tento retornar a 30 anos, a mais de 30 anos atrás, a Vanessa que entrou na universidade, né? E aí eu vejo os medos delas, intranquilidades, o choro, né? Porque o conteúdo é difícil, é muita coisa. Realmente é uma dedicação exaustiva, né? De tempo de estudo, né? É um medo que dá, né? Então, isso tudo faz com que a gente tenha que se apoiar e eu tenha que trazer uma Vanessa que né? Do medo da bioquímica, né? Que eu chorei muito, que eu não conseguia entender aquilo e agora ela chora por algumas outras coisas e, né, e essa necessidade de apoio, de não desistência dela, né, de que é difícil, mas é importante, é recompensador, ela vai entender tudo, vai fazer uma conexão, esse ano inicial com o último ano, né, então isso me ajuda muito que eu não tinha, né? Porque meus pais não são da área da saúde, então era muito difícil eles entender a minha dor, né? Assim, daquele momento de dificuldade. Então a Ana tá nesse primeiro ano, que é um ano muito centrado teórico, né? Mas diferente do meu ano, que eu ficava 2 anos pela matriz curricular mesmo, que era exigida pelo MEC, 2 anos dentro da universidade em aulas teóricas. Eu não tinha contato com o paciente. Eu não sabia o que era atender um paciente. A Ana, na primeira semana, ela já estava atendendo o paciente. Então, tu consegue ligar muito mais o que tu está estudando e tu consegue, vamos dizer assim, te acalmar, porque tu consegue ver realmente o que tu vai fazer depois, né? Então, eu acho que isso ajuda muito o aluno hoje, assim, esse contato inicial já com cuidado que eu não tinha. Então, a gente vai se ajudando, vai se apoiando, eu vou lembrando e contando na minha época, e isso acho que vai ajudando ela também a se acalmar, né, e entender que não vai ser fácil. Eu sempre disse pra ela, quando ela escolheu, e eu disse pra ela, minha filha, não vai ser fácil, vai ser muito difícil. E eu vou estar aqui para te ajudar, mas né, é ela, né? Infelizmente, ela tem que passar por isso e eu tô ali, né? A gente às vezes conversa, ela me pede coisas quando é relacionada à pediatria. Para mim é bom, vou lembrando de algumas coisas que talvez tenham ficado em algum lugar. E a gente tenta, essa semana a gente tentou dar uma estudada juntas ali. Ela deu certo, assim, né? Então, também porque eu acho que essa coisa de professora, eu vou entendendo um pouco, assim, da onde, assim, é o núcleo inicial, né? Para o entendimento. Então foi bem legal, assim, a gente tá tendo trocas. Com certeza nos aproximou muito mais, isso eu não tenho dúvida, assim, né, do que a medicina está fazendo nas nossas vidas. É verdade, a gente se aproximou muito. Ter uma mãe professora em casa é realmente muito bom. A minha mãe me ajuda muito sempre que eu preciso estudar, porque eu acredito que não só eu, mas um monte de gente tem um pouco de dificuldade. Muita gente lá é mais velha, já teve experiência com faculdade. Eu saí direto do ensino médio, sabe? Eu nunca fui uma aluna, assim, com notas muito, muito boas, sabe? Então, eu acho que a dificuldade apareceu bem grande pra mim quando eu entrei na medicina, mas os meus amigos e a minha mãe me ajudam muito. A relação em casa realmente melhorou muito depois que... É legal a gente ter outros assuntos pra conversar, sabe? Uma coisa que a gente gosta, que a gente fica lá debatendo, a gente fica horas na sala conversando sobre, tentando descobrir o que é, e comprando livro, pegando o Guyton e lendo, entendeu? Então, é uma coisa bem legal mesmo. E tem algum momento de divergência sobre algum tema da medicina ou vocês costumam concordar? Como é que é essa relação? Às vezes é algum momento de estudo, assim, não, mãe, não é assim que a professora falou, né? Tu fica que nem qualquer estudo, né? Não, porque tem que saber mais isso, porque aí eu quero passar uma parte geral, mas olha, tudo bem que tu saiba especificamente isso, mas tu tem que saber essa parte, né? Então, mas, na realidade é muito mais assim, não é nem sobre o estudo, é sobre o que ela vê, assim, de atendimento, aí fez tal coisa, aí, né? E a gente fica discutindo, e às vezes ela fica com curiosidade de alguns atendimentos que ela não
ainda entendeu toda a complexidade, e aí ela me traz os exemplos, né, de pacientes, de crianças, de idosos, né, que ela vai vendo a situação que ela vai se debatendo dentro da saúde pública mesmo, né, porque não é fácil. Né? A gente sabe que a gente tem um SUS maravilhoso, mas a gente tem um SUS que a gente precisa, às vezes, melhorar o acesso, assim, né? De filas, né? Então, de exames, que o paciente tem, às vezes, alguma demora, né? E, enfim, isso como médico e ela como aluna, assim, isso, em alguma maneira, impacta, né? Porque tu vai entendendo que a realidade de muitos é difícil, muito difícil no Brasil. Eu fiquei sabendo que tu já teve, né, atuação nas unidades básicas de saúde, Sim. já está em contato com a população, e isso é um ponto que te marcou dentro do curso. Me conta um pouquinho mais dessa experiência. Sim, a parte que eu mais gosto da universidade até agora, de toda a minha trajetória acadêmica, é a UBS. A minha UBS é maravilhosa, eu faço lá no Pestano. O meu preceptor é maravilhoso, que é o Éder. Um beijo, Éder, se estiver assistindo. Os funcionários, os residentes, os doutorandos, o doutor Antônio Guarente, todos eles são muito queridos. Esse contato que a gente tem desde primeira, eu acho muito importante, até porque no início a gente não diretamente atende ao paciente, né? Mas a gente fica ali com pessoas, com acadêmicos que atendem, e a gente fica junto ali com eles, então a gente anota, depois a gente questiona, né? Quando a gente vai levar a resposta do paciente para a sala onde tem médicos, residentes, a gente faz perguntas, eles nos explicam, então é uma coisa muito boa. No primeiro ano, agora, a gente tem feito o território, que eu achei uma coisa muito importante, que é a gente anda pelo Pestano, a gente vê as coisas que impactam na saúde, como aquele ambiente, o território pode impactar na saúde da população que está lá. Coisas que talvez muitas pessoas não veem no dia a dia delas, né? O Pestano também é um lugar com muita criança, rodeado de escola. A UBS, na verdade, ela é uma parte cedida por uma escola, porque eles não têm uma UBS própria. Então, é uma parte cedida ali, que seria bom que tivesse um pouco mais de investimento, mas a gente tá todo mundo ali sempre disposto a ajudar todo mundo que vai lá. A gente fez agora, há pouco tempo atrás, o PSE, que foi um programa em que a gente foi falar sobre saúde e educação na escola. A gente falou sobre pediculose, escabiose e um pouco de higiene pessoal com umas crianças da escola lá de Santa Irene. Foi muito legal, as crianças foram muito participativas, eles estavam realmente muito integrados na conversa, sabe? Eles respondiam muito empolgados. A gente fez panfletos ilustrativos para eles sobre o piolho, entendeu? A gente desmistificou um pouco mitos, né, que muita gente acredita, tipo, o piolho ele pula, ele voa, não, entendeu? Então a gente explica. O cachorro, a gente pega a sarna do cachorro, sim, entendeu? Então eles eram muito participativos, as professoras também. A gente visitou várias escolas lá, tanto de crianças do fundamental quanto crianças de creche também. É muito legal ver a dinâmica da população lá. É uma população, assim, tem muita criança, mas também tem bastante pessoa idosa. O pessoal sempre é muito receptivo, muito maravilhoso. É o vínculo, né? É muito bom poder trabalhar, assim, na prática desde o início, sabe? E ver o que realmente é aquilo. Tipo, nossa, eu tô tendo que aprender toda essa parte, que às vezes é extensa, é chata, é difícil, pra, no final, assim, ser recebido com, uma gratificação muito grande por estar lá, sabe? Os alunos felizes, bis, responder as perguntas, entendeu? Os pacientes que vêm felizes, entendeu? Eles geralmente relatam que adoram ser atendidos por acadêmicos, que os acadêmicos são muito atenciosos, né? É uma coisa maravilhosa. E aí, Vanessa, como é que é ver a tua filha falando com esse brilho no olhar? Deve ser um orgulho, né? Sim, eu acho. Eu me lembro muito, assim, né, do quanto a gente impacta, assim, e de quanto o paciente se sente ouvido pelo aluno, né? Porque a gente quer saber, realmente, a gente tem muita curiosidade. Então, eles sentem realmente, assim, eu trabalho há muitos anos e olha, foram poucos momentos, assim, que algum paciente não quis o primeiro atendimento com alunos, assim, né? Porque realmente
eles entendem, assim, a importância da formação deles, né? Então, fazem parte, né? Cedem os corpos, né? Para as histórias, as doenças, né? Para aprendizado desses alunos ali naquele momento. E ela se identifica muito, né? A estratégia de família tem essa coisa do território, de realmente trazer a saúde não só como a falta da doença, mas ver, né? Ela entender o paciente quando chegar, porque ou talvez o paciente esteja desnutrido, porque tu vai naquela casa e tu percebe a dificuldade, né? Então a medicina é muito maior, né? Ela é multidisciplinar, ela é multiprofissional, ela é social, cultural, né? Econômica, e eu acho que isso tudo ela tá já com esse start agora, sabe? Desde o início. Eu fico muito feliz que ela tenha essa percepção já, que ela consiga entender, né? Que é muito mais do que medicar, né? É muito mais que isso. E a gente está falando aqui desses momentos que são momentos recompensadores, né? Mas também é uma carreira de muitos desafios, assim. Tu estás aqui como professora, como mãe e também como médica. Qual foi o momento mais desafiador da tua trajetória? Assim, né? Nos primeiros anos, as matérias iniciais foram bem difíceis, assim, também, né? Aquela grande demanda de estudo, assim. Mas depois que tu entra, tu acaba entendendo, assim, cada vez mais e te integrando, assim. Mas alguma parte desafiadora sempre foi esses momentos de perda, assim, sabe? E principalmente porque eu escolhi a pediatria. E eu escolhi a pediatria principalmente, sabe, quando eu fazia medicina, eu gostava de tudo. Eu gostava da cirurgia, eu gostava da clínica, eu gostava do... Eu me identificava, tudo o que e ao mesmo tempo eu me preocupava, porque eu não me direcionava, né? Mas eu consegui me direcionar quando eu passei no estágio da gineco, que eu vi meu primeiro parto. Né? E o meu primeiro parto foi lindo, né? Aquele momento, aquele encontro. Então, talvez é a medicina feliz, né? Porque geralmente a medicina não é feliz, né? Por mais que a gente tente trazer né, o conforto para esse paciente, a medicina geralmente são momentos mais difíceis, né? Só que dentro da pediatria tu tem esse momento, né? E esse foi meu primeiro parto, só que meu segundo parto foi um parto de um feto morto. De uma mãe que vinha com uma gestação e em algum momento houve uma circular de cordão. E aquilo ali me marcou numa maneira, assim, de eu dizer, será que eu vou ter força para lidar com essa situação de ver esse sofrimento? Porque é difícil tu ver o sofrimento humano, sabe? Tu passar... a gente não... fica frio, não. A gente não normaliza isso nunca. Eu sempre sofro muito com a família, então foi um momento muito desafiador de dizer, meu Deus, eu estou preparada para lidar com isso aí junto com a família, né? E, enfim, acho que esse foi um momento muito marcante da minha vida, assim, né? E eu entendi que esse momento vai além da medicina, né? A gente faz tudo que a gente pode, mas a morte também faz parte, né? De uma evolução dentro da medicina, no qual o médico, né, tem que estar preparado, né, e saber que, claro, a gente vai fazer o nosso melhor, mas o desfecho, às vezes, realmente vai além do que a gente pode fazer, né? Então, isso a gente tem que trabalhar dentro da nossa cabecinha para que isso, né, de alguma maneira, não faça tu desistir de tudo aquilo, né, que tu sonhou. E como é que tu trabalha isso com a Ana? Porque é uma profissão que exige muito, uma profissão de muita pressão, que, né, é muito, não é passível ao erro, enfim, tem que lidar com muita pressão constante no dia a dia, né? Como é que tu trabalha isso com ela e como é que é pra ti também estar envolvida nisso? Na realidade, com conversa, com lembranças de experiências, né, trocas, retrazendo aquela, né, revisitando aquela Vanessa adolescente, revisitando aquela médica inicial, revisitando meus temores, meus medos, todas as minhas inseguranças, né, quantos pacientes eu discuti com um colega, quantos pacientes eu levei para casa pensando, né, podia ter feito alguma coisa diferente, né, e que isso é um processo médico. E que coisa boa que tu tenha preocupação, que coisa boa que tu tenha medo. Porque o medo faz com que tu erre menos, certo? Porque tu te preocupa mais, tu te vistoria mais, tu estuda mais, tu te coloca fluxogramas dentro da tua cabeça para minimizar erros, né? Então isso tudo vai fazendo com que tu
consiga, de alguma maneira, né, colocar uma armadura para conseguir dar o teu melhor, né? E isso eu trago para Ana, né? Que a gente vê um glamour da medicina, né, dessa recompensação do paciente, mas às vezes a gente tem o paciente difícil, a gente tem o paciente que já passou por diversos lugares, que está desacreditado, né, que tu tem que construir um vínculo médico-paciente de novo, e aquilo ali te demanda, né, o paciente mais desafiador, né, que fica, não concordo, acho que é isso, eu quero aquilo, eu preciso de um antibiótico, né, então na pediatria principalmente, né, as mães acham que dar o antibiótico é a solução de todos os problemas, e a gente sabe que na realidade é um problema mundial, né, dar antibióticos, né, e pela seletividade bacteriana que a gente vai criando. Então, só passando por desafios, e o que eu posso dizer para ela é que sempre vai ter a minha mão ali, né, e essa troca, né, de momentos que ela vai passar, que vão ser bem difíceis, né, e a maioria é bem difícil, né, não é essa felicidade, é muito trabalho, é muito respeito ao próximo, é muita pressão às vezes, cargas horárias bem, vamos dizer assim, grandes, mas principalmente com muita demanda de trabalho, né? Principalmente eu trabalho com SUS, eu mexo com o meu plano é SUS Plus, SUS Plus Golden, porque eu amo SUS. Eu acho que a saúde tinha que ser toda gratuita, então eu gosto muito do programa que eu defini para minha vida, né, que é o SUS. Então ele é um programa que muitas vezes a gente tem que lutar com o paciente, né, dia a dia com ele ali, né, para conseguir com que as coisas se resolvam para ele. E o que eu posso dizer para ela é que essas lutas tem que virar força dentro dela, né, e não desistência, não vontade de desistir de tudo, né? Mas que a medicina, quando ela é gratificante, ela é maior que tudo, assim, né? Tu ter um abraço de uma mãe, um carinho de um paciente que te abraça, um bilhetinho que eu, às vezes, ou nessa semana mesmo, 2 semanas atrás, eu fiz uma consulta com os alunos, né? Fui lá, examinei, coisa e tal, e depois eles foram fazer as orientações. Eles vieram com um papelzinho, que era um desenho da paciente minha, meu desenho, que ela desenhou, uma menininha de 6, 7 anos, e ela e um coração, né? Então, é uma coisa simples, assim, mas é uma coisa que te nutre para seguir naquele caminho, e eu quero que ela encontre muito isso, assim, né? Dentro para fazer essa balança e a gente conseguir trabalhar com a medicina da melhor maneira dentro da nossa vida, assim, né? Não sei, Sana. Como é que é, Ana, pra ti? Ouvir, é uma mentora que tu tem dentro de casa, né? Porque que palavras sábias, enfim, imagino que pra ti seja confortante, né? Sim, é bem confortante ter a mãe do meu lado. Eu nunca passei por essa experiência de ser médica e perder um paciente, né? Mas eu sou uma pessoa que não lido muito bem com morte. Eu já perdi 2 pessoas bem especiais na minha vida e foi muito difícil pra mim. Eu acho que eu levo de uma maneira bem diferente do que talvez a maioria das pessoas consiga levar, mas é uma coisa que eu sei que eu tenho o apoio dela, eu sei que eu tenho o apoio dos meus amigos, da minha família, e que é uma coisa que dentro da profissão eu vou encontrar maneiras e estratégias, caminhos para não me sentir da forma que eu me sinto, né? Mas eu lembro que um dos motivos de eu ter evitado escolher medicina foi por isso. Foi esse desafio. Foi. Mas eu acredito que ao longo do curso também receba um ferramental que te permita Claro, lidar com sim. isso, né? Bom, mas mudando um pouquinho de assunto, além dessa paixão pela medicina, vocês também compartilham outras paixões fora, né, da medicina, a dança, o esporte. Me falem um pouquinho mais sobre isso. Então, né, eu dividi as filhas, eu tenho a Ana, né, com 18 anos, e a Antônia com 11, e eu sempre fui esportista, sempre joguei no colégio, handebol, vôlei, viajava com a escola, e tive essa paixão pela dança, né, que dancei em centro tradicionalista até meus 35 anos, a Ana dançou comigo dentro da barriga,
né? Então, acostumada com os tablados. Também com o carnaval, a gente é bem vinculado aqui, né? Com escola de samba. Então, ela participou muito disso. Ela tem memórias afetivas. Ela lembra de coisas que, assim, não sei como ela lembra, né? De histórias. E eu acho que isso são coisas que, então, a Ana fez um pouco de dança, mas a Ana foi para essa trajetória de esporte, né? Que agora, dentro da Católica também, eles têm essa coisa da atlética, né? E jogos. Então, foi bem importante, porque ela continua fazendo o que ela gosta, né? Juntando, assim, esse amor que ela tem pelo esporte e a medicina. E a Antônia ficou com a dança, né? A Antônia ficou pro jazz e dança muito. Então, eu me vejo muito nelas nisso, né? E eu acho que isso é fundamental, ainda mais para qualquer pessoa, não só da medicina, que tem um trabalho demandante, né? Tu tem essa válvula de escape, né? Então, era uma válvula de escape. Eu ia dançar e aquilo ficava, né? Do lado de fora do tablado, né? Então, era um momento que eu me encontrava com a felicidade. Então, realmente foram bons momentos, mas agora, né, meus momentos felizes são vendo elas, né, dançando e jogando, né, é uma outra, mãe é assim, né, a felicidade do filho é nossa. A gente se realiza neles, é verdade. Ana, que é esporte que tu pratica, como é que foi? Tá trazendo isso também pra dentro da medicina? Sim, eu pratico handebol. Desde os meus 10 anos eu jogo. Eu comecei jogando na escola e depois eu joguei no Brilhante por alguns anos. Eu dei uma pausa no terceirão porque era muito estudo e eu queria passar. Então eu dei uma pausa, mas eu vi o quanto aquela pausa foi, assim, prejudicial pra mim, porque o esporte é uma coisa que, em momentos assim de dificuldade, por exemplo, na pandemia, em que eu acabei ficando sem, quando tu volta, sabe, tu vê o quanto aquilo salva a tua vida, sabe? Tu vê o quanto tu desopila e tu não pensa em mais nada, sabe? O quanto tu é feliz lá dentro da quadra. Então, quando eu vi que na Católica tinha uma atlética e que eu poderia jogar o handebol, eu fiquei muito feliz. Porque além de poder jogar handebol, eu conheci gurias maravilhosas que me ajudam muito, as minhas veteranas. Então, é uma coisa muito legal a gente viajar para jogar ou jogar amistosos contra outros cursos, outras faculdades, então é muito legal. Teve o Intermed que a gente foi agora, também foi uma experiência muito legal, que não tem só o handebol, tem várias outras coisas. Eu acabei jogando vôlei também. Eu consigo me virar um pouco em tudo, assim, mas o principal é handebol mesmo. A gente viu um monte de coisa legal, corrida, salto à distância, o judô também. Foi muito legal. Acho que a atlética é uma maneira muito legal que os alunos desenvolveram dentro da Católica para desopilar, entendeu? Para a gente poder praticar esporte, para a gente poder ter mais uma convivência social com outros alunos, até mais velhos, que acaba que às vezes dentro da universidade a gente nem vê, né? Então, é uma coisa bem legal, porque eu acho que o esporte, ele, além de tirar essas preocupações um pouco que a gente tem do estudo, ele une muitas pessoas. Então, lá dentro a gente cria um vínculo, os veteranos nos ajudam, então é bem legal. Que joia! E é também uma forma de dar o exemplo. Vocês falam tanto sobre cuidado com o paciente, é cuidar de vocês também, né? Meninos, para a gente ir encaminhando para o nosso encerramento, eu tenho uma pergunta assim, eu quero saber de ti, professora, que médicos tu espera formar para o futuro? Eu acho, assim, que sempre quando me perguntam, né, que médicos eu gostaria de formar para o futuro, eu sempre penso no princípio da medicina, que eu acho que a gente não pode nunca deixar de enxergar ele como prioridade, que é humanidade, né? Eu acho que a inteligência intelectual é importante, acho que saber falar é importante, mas saber cuidar do ser humano num todo é o mais importante. Quando as pessoas assim, é feeling, né? Olha o paciente, vê que tá doente. Isso é humanidade, isso é tu te colocar, né? Isso é tu perceber o paciente como um todo, o que tu pode fazer por ele, né? E eu sempre brinco com meus alunos, né? E de alguma maneira, assim, vocês sonharam em estar aqui, né? Vocês se imaginaram em algum momento, quando criança, quando adolescente, e vocês sonhavam em cuidar, né? Você sonhava em ajudar as pessoas. Então, sejam os médicos que vocês sonharam quando criança, quando adolescente, né? Busquem ele, façam essa formação, não se esqueçam dele nunca, né? Porque eu acho que é isso que vai fazer com que a caminhada deles seja, né, realmente uma caminhada brilhante, assim, uma caminhada de uma grande medicina.
Maravilha. E tu, Ana, que médica tu espera te tornar? Ai, se eu falar isso, eu espero me tornar uma médica igual a minha mãe. De verdade. É uma pessoa que eu tenho como muita inspiração. Exatamente o que ela falou, uma médica humana, sabe? Eu acho que eu sempre tive, assim, muitas pessoas entram na faculdade, ai, nossa, tô furando a minha bolha, não imaginava que eu ia lá pro Pestano e ia ver pessoas tão vulneráveis, sabe? Eu acho que eu, dentro da minha casa, sempre tive essa percepção. É uma coisa que eu imaginei que tinha um mundo assim, mas eu não sabia. Não, eu sempre soube. É uma coisa que dentro da minha casa sempre foi muito presente, sabe? Porque a gente não. Lá a gente mora no Areal, a gente sempre teve contato com muitas pessoas que não têm a mesma condição financeira do que a gente e que a gente não vê com outro olhar, um olhar diferente, sabe? É um olhar de que ali todo mundo é igual, sabe? Ali todo mundo, a gente é o povo, a gente é o Areal ali, entendeu? Então pra mim sempre foi assim, eu nunca vi as pessoas de uma forma diferente de mim, sabe? Então é uma coisa que perdi um pouco. Problema. Que eu nunca tive, assim, fora da minha percepção. E eu acho que é uma coisa muito importante a gente ter esse sentimento mais humano, sabe? Eu acho que falta isso em muitas coisas, não só em profissionais de saúde, mas em diversos âmbitos, assim. As pessoas veem a pessoa como um ser humano, né? Não só como a mãe tinha falado, a gente aprende muito sobre os princípios do SUS. Agora, desde o primeiro ano, a gente já tem aulas em que são comentadas sobre os princípios, né? Que a gente não vê o paciente como a doença, mas sim como um todo, porque tem vários fatores determinantes para o paciente poder ter desenvolvido aquilo, sabe? Seja doença mental ou até fisicamente, às vezes, quando a pessoa tá muito mal e ela acaba desenvolvendo algo físico, mas a gente tem que ver como um todo, sabe? Como é a rotina daquele paciente, as pessoas com quem ele convive, como é o lar dele, como ele se alimenta. Então, tipo assim, tudo, tudo que engloba o paciente como um todo, né? E acho que é isso. Perfeito, gente. Muito legal esse bate-papo com vocês. Muito linda a relação de vocês. Parabéns. Muito sucesso nas trajetórias de ambas, viu? Quero agradecer a vocês por estarem aqui compartilhando conosco. E também agradecer a você que nos assistiu em mais um episódio do Medicina Tá no Sangue. Esse é o podcast da Universidade Católica de Pelotas e você confere todos os nossos episódios no nosso canal lá no YouTube. Tem coisa que se aprende e tem coisa que já vem com a gente. A medicina tá no sangue. Até a próxima!